Internacional 1, Fluminense 2. O tricolor das Laranjeiras é o time das Copas e a gente te prova isso agora. Tá de volta o Visão para Jogo, mais uma vez para falar de Fluminense, mais uma vez para falar de uma excelente atuação em mata-mata da equipe do Fluminense. Fizemos toda a cobertura ao longo de todo o Mundial de Clubes. No primeiro confronto mata-mata pós-Mundial, o Flu volta a mostrar um nível excelente. Bem treinado pelo Renato, com bons valores individuais, o tricolor conseguiu um resultado importante demais, tá? Pro jogo da volta. Antes de qualquer coisa, já peço o seu like, deixa o like aí embaixo, é muito importante, e se inscreve no canal se você não tá inscrito, ajuda e ajuda demais. Estamos chegando nos 50 mil inscritos e com a sua ajuda a gente vai chegar lá e queremos muito mais. Tem muito vídeo do Flu, tem a cobertura completa do Mundial e a cobertura segue até o final do ano, beleza? Matheus Santana, tá ligado em todos os detalhes? Conta pra gente tudo o que você precisa saber sobre o jogão do Fluminense, que amarrou o Internacional no Beira-Rio e consegue ir com vantagem para a segunda perna das oitavas de final, né? E o Fluminense adotou essa alcunha mesmo, viu, Vitinho? É o rei das Copas, porque no Mundial foi uma campanha espetacular, agora na Copa do Brasil é o jogo para trazer um pouco de alívio, né? Depois desse retorno um pouco turbulento aí para o Fluminense. E é interessante a gente abordar as questões, as ideias das equipes. O Inter tem uma ideia muito bem definida pelo Roger. A gente trabalha aqui fazendo coberturas do Internacional desde o Campeonato Gaúcho, desde o ano passado. A ideia é a mesma. E é um time muito bem treinado, com muita mobilidade no meio, que ataca muito pelos lados. Sim. O Fluminense, um time que é muito talhado para esse tipo de competição, mata-mata. Se adapta muito bem ao adversário, se adaptou muito bem ao Inter e conseguiu fazer o que fez no Mundial, né? Anular os principais pontos do Inter e machucar o adversário com a sua qualidade também, porque o Fluminense não só defende, e defende muito bem, mas também ataca e ataca muito bem. É isso que a gente traz aqui nessa cobertura. Vamos começar então mostrando a estrutura um pouco dessa partida, tá, Vitinho? Basicamente foi o seguinte, o Internacional um pouco mais com a bola, o Fluminense primeiro preocupado em se defender bem, para depois sair no contra-ataque. Aquele padrão que a gente trouxe. O Alan Patrick é um cara que participa muito dessa construção de jogo. Os alas não, né? Os laterais do Internacional que trabalham como pontas quase, pois né? O tempo inteiro, quando o meia recebe a bola, disparam. Você vê que o Aguirre na imagem já tá vendo que o Alan Patrick tá recebendo essa bola, essa virada, já tá disparando. Então isso que é o que vai acontecer na imagem. O Alan Patrick vem pedindo essa ultrapassagem também do Vitão, porque o Aguirre saiu, tem um espaço para atacar e o Internacional tenta, movendo suas peças, trabalhando bem essa bola, construir o jogo. Fluminense, cara, tem uma marcação muito boa e assim, não tem espaço pro Internacional. Aqui a gente vê um pouco mais o desenho que vai se estabelecer. 3 jogadores fazendo essa saída, hora o Thiago Maia, hora o Bruno Henrique, hora o próprio Alan Patrick, ou por vezes um dos laterais ficava, outro espetava, mas por ordem os 2 laterais subiam. O Bernabé vai espetar, aí no meio você tem mais 2 jogadores para fazer essa saída também. Fluminense, cara, o tempo inteiro fechando essa entrada pelo meio, fechando muito bem e conseguindo balançar. Você vê que no momento em que essa bola entra, olha como tá a organização do Fluminense muito bem feitinha, né? A gente até destaca o Soteldo, que no começo, tudo bem, ele jogou muito pouco, né? E essa é a notícia ruim, né? Mais uma lesão do Soteldo. Jogou muito pouco, mas ele fez um papel defensivo muito importante. Depois o Canóbio fez e faz ainda melhor, né? Porque é um jogador que se doa ainda mais na marcação. Você vê que a orientação do Internacional, tá? Bastante gente pelo meio, mas principalmente os 2 laterais atacando bastante, Vitinho. Os 2 pontos para dentro, né? O Carboneiro e o Wesley sempre por dentro, é traço registrado, é marca registrada do Roger Machado. Exatamente. É um time que, como a gente traz aqui nessa jogada, consegue achar alternativas, mas quando essa bola chega para os laterais, o Fluminense já está muito bem postado, está marcando muito bem. Dá uma olhada, cara, nessa imagem. 9 jogadores do Fluminense fechando completamente o espaço. E aí, com superioridade, fica muito mais fácil de você defender, apesar da qualidade do Inter também, nas suas peças, nos seus valores individuais, para tentar atacar. Dá uma olhada no bolinho aqui formado aqui no meio. Tem 5 jogadores aqui, tá? 3 do Fluminense, 2 do Internacional. Fica muito difícil para o Inter achar qualquer tipo de vantagem, porque o Fluminense está bem postado. E aí, o Fluminense conseguindo se defender muito bem, vai também tirando o Internacional do seu conforto, irritando um pouquinho o adversário. Só rapidão, só para destacar um ponto meio irrelevante, mas tudo bem. Você viu o Martinelli com as 2 mãos para trás, né? Rodada anterior, no lance igualzinho que o meia chega batendo, ele comete o pênalti porque a bola pega na mão dele. No lance seguinte, no jogo seguinte, ele já com as 2 mãos para trás para evitar com que isso aconteça de novo. Detalhe bobo, mas detalhe interessante. Não, foi um bom detalhe, ele foi inteligente ali. E aqui a gente destacando, tá? Um 5-4-1 do Fluminense. Aqui já é a segunda linha, né? Os 4 jogadores, mais o Everaldo que tá mais soltinho por aqui. Por que eu destaquei principalmente o Nonato que tá na imagem aqui, né? Ele tem um gatilho de pressão, né? Ele é o cara que dá essa pressão, né? Os meias do Fluminense fazem o que a gente chama de gatilho de pressão? A bola está circulando pelo Internacional de um lado para o outro. No momento oportuno, onde ele enxerga uma brecha, ele dá
a pressão, o sinal para os companheiros pressionarem junto também. Nesse caso, trás, é o Nonato. Quando você vê o número na camisa do jogador adversário, quando você vê que o domínio é mal feito, tudo isso é gatilho de pressão. Que é o momento que o time vai identificar para assaltar. Exatamente. E aí, o momento que o adversário está mais desprotegido, mais vulnerável por ali. Né? E o Fluminense faz isso muito bem, cara. Você vê que nesse momento é o Nonato que salta, ele vê que não vai conseguir, volta, o time já se organiza de novo, o Inter tenta trabalhar a bola de um lado, não consegue. Aqui a gente já vê de novo a disposição de 3+1 no Internacional. A gente vê que o Borré é um cara que flutua bastante, tá aqui no cantinho da imagem pra gente destacar como ele não fica parado dentro da área, mas tá aqui os jogadores do Inter para fazer essa construção de 3+1. O Alan Patrick desce, o Internacional tenta circular essa bola, não consegue, o Fluminense vai fechando a porta e o Internacional vai tendo dificuldades. Quando a bola chega no Thiago Maia, ou quando chega no jogador do meio que tem essa capacidade de achar esse passe, acaba achando no Borré, e aqui é pra gente destacar como o Fluminense marca bem, de novo, uma linha com 6 jogadores, tá? 6 mais 2, 3 jogadores aqui na frente, e o Internacional, de novo, não fugindo da sua característica com o mesmo tipo de estrutura, tá? Jogadores bem abertos e um time que trabalha bem pelo meio e tenta espetar. Mas essas jogadas acabam não dando em muita coisa, porque o Fluminense tá muito bem postado novamente. Aqui, por fim, tá? Mais uma tentativa do Internacional de circular essa bola. De novo, um gatilho de pressão. O jogador recua essa bola e acaba... O Nonato mesmo acaba saltando, mas ele já volta quando ele vê que não vai conseguir pressionar. O Bruno Henrique ou o Thiago Maia que tá fazendo esse lançamento, acho que até o Bruno Henrique consegue achar uma virada muito boa, mas mesmo assim, o Canóbio já é o cara que tá posicionado aqui. Mesmo assim, essa bola não vai conseguir entrar, porque o Guga que tá fechando por dentro. E esse balanço do Fluminense funciona muito bem. O Guga estava pela esquerda, ele não ficou aberto. Geralmente é um ponta que fecha e ele acaba fazendo ali um interno, né? Um zagueiro ali mais por dentro, e acaba o ponta vindo fechar. Por quê? Para o Fluminense igualar e ter superioridade também. Na última linha final, o Inter ataca com bastante gente, né, Vitinho? E o ponta arrasta o lateral para dentro, né? Você pensa, o Guga estava na marcação do Wesley. O Wesley sempre para dentro, toda hora, pisando no centro do campo. Então, lógico, isso acontece várias vezes. Aconteceu no Mundial, por exemplo, do René ser um terceiro zagueiro em vários momentos. Mas... contra o Internacional, o ponta vir jogar por dentro também atrai a marcação do lateral do Fluminense, né? Exatamente. E o fato do Carboneiro também ser um cara que joga muito por dentro, né? Você vê o Samuel Xavier o tempo inteiro também fechando para acompanhar as subidas dele, né? E aí os dois pontas tinham que vir para trás. O Serna e o Canóbio tiveram que recompor muito, quase numa linha de 6 do Fluminense, né? Exatamente. E aqui a gente vê nessa imagem, Vitinhas, o Internacional tentando trabalhar e como os encaixes do Fluminense foram bem feitos, tá? Se não tem esse tipo de encaixe, o Inter ia conseguir achar as brechas. E olha o Hércules posicionado muito próximo do Alan Patrick, né? A gente citou ao longo do Mundial o trabalho que ele fez muito bem, marcando o Brandt do Borussia Dortmund, marcando, por exemplo, o Milinkovic-Savic quando estava em campo contra o Al Hilal, né? Então, é um jogador que está acostumado a marcar o jogador mais qualificado do adversário, né? Exatamente. Ele foi a principal sombra do Alan Patrick, o Hércules mesmo, porque é um marcador muito qualificado, né? Um cara que consegue ter muita dinâmica também e não deixar o jogador ficar solto, né? E você vê que o Inter não conseguiu achar os espaços. A gente mostrou as melhores situações do Inter nesse primeiro tempo, tentando ter algum tipo de saída, e o balanço acontece, e quando chega desse lado, o Fluminense já tem superioridade. Então, mostra como o Fluminense é, sim, um time muito talhado para as Copas, que se adapta muito bem ao jogo, consegue amordaçar os seus adversários, e a gente vai entrar daqui a pouco na parte com bola do Fluminense, que também foi muito boa. Afinal, você não consegue ter sucesso se você não tem uma boa parte com bola também, né? Aqui destacando o Carboneiro, aquilo que você falou, os pontas do Inter jogando por dentro, e é ele quem vem dar um desafogo nesse momento, vem tentar fazer uma jogada. E os meias do Inter participam bastante, mas também os pontas, né, como a gente já citou. Cara, não tem brecha de novo. O Carboneiro saiu do espaço, o Fluminense já tem superioridade. O Alan Patrick tenta chegar na bola, tenta fazer um domínio, achar um passe, de novo. Não tem oportunidades. É uma aula Fluminense de como se balançando. bloco baixo, cara. Uma aula, sim, cara. Foi espetacular a atuação do Fluminense e remete muito ao Mundial mesmo, né? Porque no Mundial também teve esse tipo de situação. Aqui, uma situação, um destaque da qualidade do Inter também, tá? O Vitão é um zagueiro que tem capacidade para construir. E aí, quando ele sobe e participa dessa linha mais ofensiva aqui, desse meio para frente, né? Quando ele tá mais avançado no campo, ele consegue achar esse tipo de passe, que é um passe também muito difícil de ser achado, porque a defesa tá bem postada, né? E aí o passe entra, essa bola é cruzada e sai o gol do Internacional. Nesse momento já estava, o Fluminense já estava em vantagem, mas eu coloquei na ordem dos lances a favor do Internacional para mostrar como o Fluminense defendeu bem e também como no único lance onde teve uma brecha, o Fluminense acabou tomando esse gol, porque o Inter também tem qualidade. Agora a gente vai entrar um pouco mais na questão do Fluminense recuperando essa bola, né? Mais uma vez, muito bem postado, vai conseguir rebater, né? Não tem muito espaço ali para o Internacional sair jogando. O Fluminense consegue puxar contra-ataques com bastante qualidade, sempre procurando o Serna, tá? O Serna, pelo lado direito, é onde ele rende mais, é onde ele se sente mais confortável. E nesse jogo, cara, o que ele fez com o Bernabé,
com bola, foi um negócio espetacular. Nessa jogada, foi um presságio, tá? Não aconteceu nada ali, mas ele vai, ataca o espaço, o Bernabé consegue fechar e ele volta. Agora, uma situação onde o Internacional dá uma brecha, acontece um erro, a gente destaca no primeiro momento que ele estava bem atrás, chega na frente, ganha a jogada, consegue driblar o Bernabé, chuta, a bola bate na trave, volta, tem um erro de novo do Internacional, aí o Everaldo consegue fazer o gol da vitória. E o Everaldo foi clínico, né? O que a gente esperava na questão do Mundial ali, aconteceu agora na Copa do Brasil, né? Do Everaldo aproveitando as oportunidades. Para esse primeiro gol, e assim, é o Serna que consegue ganhar do Bernabé na pressão, é o Serna que consegue vencer esse duelo físico, essa disputa física contra o Bernabé e gerar o lance do gol, assim. Claro, é um jogo difícil pro Fluminense, jogando fora de casa contra o Internacional, que é muito forte no Beira-Rio e gosta muito da bola. Ter um bloco baixo e matar na chance que tem de uma bola até inesperada, é um time que tem muita qualidade para jogar dessa maneira. É um time que é muito aplicado taticamente e consegue jogar dessa maneira. E aí você fala, pô, mas vai se limitar ao bloco baixo, vai se limitar a encontrar um gol? Não, porque o segundo gol do Fluminense é espetacular, tô ligado que a gente vai chegar lá, né? Exatamente, vamos chegar lá e a gente mostra também a qualidade de saída de jogo, né, Vitinho? Até voltei nesse lance aqui, porque o Martinelli é um cara que tem esse recurso, né? Aliás, os meio-campistas do Fluminense têm esse recurso, todos eles. E aqui a marcação do Internacional estava bem encaixadinha, o Martinelli consegue ganhar essa jogada, tá? Um momento difícil ali, né? Se perde ali, é uma chance pro Inter. E o Martinelli consegue rapidamente ligar no Samuel Xavier, que tá no meio. O Serna já tá atacando, e aí o Serna mostra toda a qualidade, tá? Primeiro ele atropela o Bernabé, a defesa do Internacional tá bem postada, atropela, né? Passa de passagem, vem o Vitor Gabriel também, fica pelo caminho, e aí um golaço, tá? Do Everaldo, que fez o que a gente esperava que ele tivesse feito no Mundial, tá? É verdade. Mas ele acabou fazendo com bastante qualidade. Aqui já entrando no segundo tempo, são poucos lances no segundo tempo aqui, pra gente mostrar como no segundo tempo o Fluminense conseguiu ser um time muito cascudo, tá? Porque trabalhou muito bem a bola, o Internacional não teve muitas oportunidades e o Fluminense esteve muito mais perto do terceiro gol do que do Internacional no empate. Quando você tá em vantagem, você tende a dar passo pra trás, dar um pouco mais a bola ao adversário. O Fluminense faz um movimento contrário e um movimento muito inteligente, né? Porque quando você tá com a bola, você previne que o adversário ganhe domínio, ganhe em domínio territorial também e pressiona o adversário jogando em casa, perdendo o jogo. Então é um Fluminense que foi muito inteligente nessa abordagem e teve muita capacidade de manter a posse da bola, mesmo contra o Internacional, que precisava virar a partida, né? Exatamente. Aqui a gente vê a qualidade do Hércules para achar esse passe no Canóbio, né? Uma bela virada dele. Inclusive tem a análise do Hércules aqui, a gente já destacou esse tipo de lance. O Fluminense... Do Canóbio também. Do Canóbio também. Né? O Fluminense cozinhando, tocando bem essa bola, mostrando qualidade. O Inter já um pouco irritado na partida, não conseguia pressionar. Aqui de novo, o duelo, né? Que para mim foi a tônica dessa partida, né? Serna e Bernabé. O Serna levando muita vantagem, né? Até acaba caindo, mas o Fluminense com muita inteligência. Quando surge um espaço, o Hércules faz o que ele fez muito bem contra a Inter de Milão, por exemplo, no Mundial, onde ele infiltrou e conseguiu achar esse espaço. Aqui ele abre uma oportunidade para o Canóbio. O Canóbio faz uma coisa inesperada. Chuta no gol e chuta bem, né? Chuta no gol mesmo, né? E consegue finalizar, né? Até uma brincadeira, né? A brincadeira com o Canóbio, porque a gente acompanha ele de perto aqui no Atlético Paranaense, ele não costumava acertar muitos chutes, né? Não. E aqui o lance final da nossa análise, Vitinhos, mostrando como o Internacional teve dificuldades nesse segundo tempo. Dá uma olhada como está encaixada a marcação do Fluminense, como tem essa pressão. Não é uma marcação tão baixa, é uma marcação intermediária. Quando a bola chega aqui, já é fechada essa porta. Dá uma ligada, cara. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, mais 4, mais 1. 5-4-1 bem definido. O Inter tem até igualdade numérica no terço final. Mas quando essa bola chega para o ponta, o Keno já baixa. Então já acaba fechando a porta. Depois, os jogadores, eu não consigo identificar quem tá aqui, acho que é o Lima, se eu não me engano. Ele mesmo. É o Ganso, exatamente. O Ganso e o Keno. Os dois acabam fechando. Então o Ganso até com papel sem bola e mostrando essa nossa jogada final para mostrar como o Fluminense conseguiu cozinhar bem esse jogo e é um time talhado para a Copa, Vitinho. Isso tá me chamando muita atenção. O Renato é um cara que tem sucesso em Copas, muito mais do que em brasileiros, né? Não tem um título brasileiro como treinador, mas tem de Copas, né? O Fluminense pode sim sonhar e a gente tem que ressaltar nessa análise o tamanho dessa vitória do Fluminense, tá? Porque o Internacional é um bom time. A gente mostrou aqui na análise como é um time que trabalha bem a bola, como tem uma ideia muito clara, como ataca bem. E o Fluminense vai lá e vence de novo. O Internacional, né, venceu antes do Mundial, vence agora num jogo de Copa muito complicado. Então o Fluminense é sim um time talhado para as Copas. E pode ser aí por que não, o Rei de Copas, né? O Rei de Copas tem que vencer mais títulos, mas tá assim, no caminho, tá jogando como o Rei de Copas. A atuação é muito interessante, um time muito seguro, um time que obviamente volta do Mundial muito cascudo e que vai ser difícil de bater. Vai ser muito difícil de bater nos campeonatos mata-mata. Tem a Copa do Brasil nesse momento como um objetivo que, quem sabe, para no final da temporada ter essa qualidade, tentar levar esse troféu.
milionário do futebol brasileiro, né? É importante salientar. O Roger coloca Gustavo Prado, coloca Vitinho, coloca Tabata também. o Tabata, coloca o Ener Valencia. O Roger acaba empilhando é forte dizer porque estavam organizados. Não dá pra dizer que ele empilhou atacantes. De maneira organizada, colocou mais jogadores de ataque no jogo. É verdade, substituindo o Carboneiro, substituindo o Vitinho. Não virou uma tirou o bagunça, Borré. mas Não, se expôs. se expôs, colocou a linha à frente, tentou, fez mudanças para pressionar o Fluminense, que mesmo até com o Ganso, você mostra bem o lance, o Ganso se doando muito bem, o Ganso conseguindo roubar a bola a partir de um bloco baixo, então é um Fluminense que assim, nesse bloco baixo é difícil de furar. Essa defesa muito bem orquestrada pelo Thiago Silva, quem sabe tenha unido daqui para frente, a ver, é uma defesa que é muito forte também, o Renato faz um trabalho muito bom. Enfim, é isso. Grande né? jogo, isso aí, Vitinho. Grande jogo. Torcedor do Fluminense, tô ligado que tem uma galera com a gente aqui. Deixa o like, tá? O like é muito importante, quanto mais like tem, mais o YouTube divulga, mais as análises chegam no torcedor do Tricolor das Laranjeiras. E ó, se inscreve no canal. Estamos chegando em 50 mil inscritos e o apoio de vocês é incrível, tá? Mas podemos mais e você pode ajudar a gente nessa. Ajuda aí, se inscreve no canal. Tem até um QR Code para um Pix, se você sentir no seu coração em ajudar o nosso projeto de jornalismo independente de qualidade, beleza? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!